Boa noite. Então, hoje a gente vai refletir sobre o 7º domingo do tempo comum. É o último domingo, né, Padre, do tempo comum. A partir de domingo que vem a gente já começa a entrar na quaresma. E a liturgia nos propõe temas muito interessantes da nossa santidade, do amor, do nosso amor, do amor de Deus. Vamos ver se a gente consegue descobrir como é que a gente pode ser mais santo. E a primeira leitura tirada do livro do Levítico. O Levítico é um dos livros do Pentateuco, né? A Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. E começa lá com o Senhor que fala a Moisés, dizendo: fala a toda a comunidade dos filhos de Israel e dize-lhes: sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Santo aqui é muito importante a gente frisar no sentido de o santo de Israel, o judeu, o hebreu, tinha por essa proposta aquela ideia de ser separado, né? De ser separado. Por quê? Justamente porque ele sempre foi, ou viveu, ou foi circundado por outras culturas que traziam outros deuses, que propunham idolatrias. Então, o autor do livro do Levítico diz: sede separados, né? Sede santos, porque eu, o vosso Deus, sou santo. Há uma reflexão interessante entre os rabinos que propõe que os judeus tenham ao redor de si uma cerca, para que sejam de fato separados para o Senhor. No português tem a tradução para santuário, né? E aí se aplica de forma bem direta, né? Porque santuário, né? O ário é a área que está separada. E claro que tem por trás disso também não só uma conotação teológica, mas uma conotação também moral, né? No sentido moral de ser separado e de ser santo, porque Deus, o Senhor vosso Deus, é santo. Não tenhas ódio contra o teu irmão. Reparem aqui, contra o teu irmão. Repreende o teu próximo, para não te tornares culpado de pecado por causa dele, e não procures vingança, nem guardes rancor dos teus compatriotas. Reparem que essas referências são referências a irmãos judeus, né? A comunidade dos israelitas. E aí o amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Amarás o teu próximo, o teu irmão de sangue, né? É nesse sentido aqui. Esse versículo 18 foi tema de uma reflexão muito grande e muito profunda lá em São Lucas, quando um escriba chega para Jesus e diz: o que eu tenho que fazer para alcançar a vida eterna? Está lá no capítulo 10 de São Lucas, a partir do versículo 25. Ele diz assim, e Jesus responde: o que está escrito na lei? O que você lê? E o escriba, ele responde citando o Primeiro Testamento. Ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua inteligência, com toda a tua força. Ele está repetindo o livro do Deuteronômio, que é aquela oração muito cara aos judeus. Os judeus rezam essa oração todos os dias até hoje. É o Shema Israel. Nós cantamos de vez em quando, né? Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento.
E aí ele completa: e ao teu próximo como a ti mesmo. Esse ao teu próximo como a ti mesmo, ele está repetindo exatamente esse texto que nós estamos lendo hoje do Levítico, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Interessante que ali a partir do versículo 29, lá no capítulo 10 de São Lucas, porque o escriba pergunta para Jesus: e quem é meu próximo? E vocês lembram qual é a resposta, qual é a historinha que Jesus conta? Quando o escriba pergunta isso, quem é o meu próximo? É uma historinha que só está lá no Evangelho de São Lucas. Não tem nos sinóticos, não tem em São João. É a historinha que a gente conhece do bom samaritano. Quando Jesus conta: um homem descia de Jerusalém para Jericó, e no caminho ele foi assaltado, e ficou muito ferido, e lá no caminho ele ficou largado no chão. Passou um levita, e o levita, vamos lembrar, né? Se o homem está descendo de Jerusalém para Jericó, ele é um judeu. Passou o levita é o judeu. O judeu olhou o levita, que cuidava das coisas do templo, né? Vejam aí, e nem olhou para o sujeito que estava ferido. Na sequência ele diz que passou um sacerdote, também não fez nada com aquele sujeito todo ferido. E aí Jesus diz: aí passou um samaritano que teve compaixão e cuidou dele. E conta aquela história linda, né? Botou no cavalo, levou para um local onde cuidaram dele, falou: olha, toma tanto aí, se precisar de dinheiro na volta eu pago, mas cuida bem dele. E aí Jesus devolve para o escriba: quem foi o próximo dele? E o escriba diz: aquele que teve compaixão dele. Então vejam, nesse texto que a gente leu do Levítico, há uma referência, sem dúvida, de caridade, de amor, mas para aqueles que são do mesmo sangue, que são do próprio povo. E Jesus amplia, Jesus interpreta, né? E isso é muito importante para a gente, porque, claro, se a gente for pensar qual era a cultura que atingia o povo de Israel teve muitas dificuldades com vizinhos, né? Com povos de outras origens. Então, é compreensível que se tenha essa orientação apenas ao teu irmão, né? Não procures vingança nem guardes rancor contra o teu compatriota, contra o teu irmão, né? O teu próximo. Está se falando do judeu. Tem uma matéria que os padres estudam, chama hermenêutica, né? Hermenêutica, interpretação, aprofunda, amplia. Em hebraico são os famosos midrashes, né? E Jesus amplia e explica esse texto através do midrash do bom samaritano, quando ele diz: o teu próximo é qualquer um com o qual você cruzar e estiver precisando de você, né? O teu próximo é aquele que se aproxima de você quando você precisa, né? Então é bastante interessante nesse sentido. O Salmo, uma resposta linda, esse Salmo 102, 103, na Bíblia de Jerusalém, o título desse salmo é Deus é amor. Deus é amor. Então, bendize, ó minha alma, ao Senhor, pois Ele é bondoso e compassivo. Ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. A gente sente essa bondade do Senhor, esse carinho e essa compaixão. O Senhor é indulgente, é favorável, é paciente, é bondoso, é compassivo. Se a gente olhar lá no Salmo 14, a gente canta também isso, né? Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Vocês lembram qual é a resposta? Quem tem as mãos limpas, o coração puro, quem não é maldoso, né? Então, o Senhor é paciente, é bondoso, é compassivo.
não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. Assim como está distante o nascente do poente, ele afasta como um pai, ele se compadece dos seus filhos, ele afasta os nossos crimes e se compadece de nós como um pai se compadece dos seus filhos. O Senhor tem compaixão dos que o temem. Que resposta maravilhosa, né, para a primeira leitura. Que amor que é esse, né? E aí a gente vê qual é a resposta do amor do Pai. Como é o amor do Pai. Carta de São Paulo aos Coríntios, né? A gente já vem falando dela há duas semanas. Então naquele mesmo conceito, né? Irmãos, acaso não sabeis que sois santuário de Deus? Aqui tem uma tradução bem interessante, né? Se fala de fato de santuário, como a gente dizia antes. Em algumas Bíblias nós vamos encontrar lá: não sabeis que sois templo de Deus, né? Santuário de Deus, e que o Espírito de Deus mora em vós. Os judeus tinham pelo templo, eles dizem da Shekinah. A Shekinah é a glória de Deus, a presença de Deus que está no templo. O Espírito de Deus se faz presente no templo, até hoje. Vocês já viram essas cenas? Quem já foi para Jerusalém, tem lá o muro ocidental, é uma parte do templo de Jerusalém. E os judeus, os cristãos também, vão a esse local. Você foi lá, né? Vão a esse local e rezam, oram, né? Porque eles lembram que aquela parede faz parte do templo e que Deus jamais se afastará do templo, né? Então a presença de Deus está lá. E é o que o São Paulo está dizendo para a gente: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? Né? O Espírito de Deus mora em nós batizados, nós crismados, nós que comparecemos à Eucaristia, nós que nos casamos e recebemos o sacramento do matrimônio. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus é santo, e vós sois esse santuário, né? Em que sentido, né? Destruir o santuário, né? Desviar os nossos irmãos do caminho certo, né? A gente mesmo se desviar desse caminho, né? Nós estamos destruindo o templo de Deus que nós somos, que mora em nós, né? Ninguém se iluda. Se algum de vós pensa que é sábio nas coisas desse mundo, reconheça a sua insensatez para se tornar sábio de verdade. Novamente o tema da sabedoria, lembram? Já surgiu, de 2 semanas para cá está surgindo o tema da sabedoria. Pois a sabedoria deste mundo é insensatez diante de Deus. São Paulo, escrevendo aos Coríntios, está escrevendo em grego, uma cultura helenística, grega, que valorizava a sabedoria, a filosofia, né? O amor pelo conhecimento, filos, né? Filosofia, né? Filos pelo conhecimento, amor pelo conhecimento. Com efeito, aí quer dizer, a sabedoria deste mundo é insensatez diante de Deus. São Paulo escreve dentro daquela fé que ele tem no Cristo morto e ressuscitado, né? E o Cristo morto e ressuscitado é um escândalo para a sabedoria, para a filosofia helenista. E é por isso que ele diz, né? Se algum de vós pensa que é sábio nas coisas deste mundo, reconheça a sua insensatez, porque a grande sabedoria é o Cristo morto e ressuscitado, né? Com efeito está escrito: aquele que apanha os sábios em sua própria astúcia, aquele que apanha, vocês viram que está entre aspas aí, né? Aquele que apanha os sábios em sua própria astúcia, é aquele discurso bonito lá no livro de Jó, capítulo 5, esse versículo aqui, acho que é o 13. E ainda, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, sabe que são vãos. Também está entre aspas aí, né? Pensamentos dos sábios que são vãos, é aquela discussão do Deus justo, né? Do Salmo 94, né? Versículo 11 aqui. Portanto, que ninguém ponha a sua glória
em algum homem. Com efeito, tudo vos pertence. Paulo, Apolo, Cefas aqui é Pedro, né? O mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro, tudo é vosso. Mas vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus. Nós estamos no capítulo 3 da primeira carta aos Coríntios, né? Vocês lembram que São Paulo, lá no capítulo 1, ele faz dá aquele puxão de orelha por causa das discussões entre os fiéis, né? Um dizia, não, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Não. Nós não podemos colocar a nossa fé, a nossa confiança, a nossa alegria nos homens, né? Ai de quem olhar para o sacerdote e pensar que é o Padre Gabriel que a gente tem que confiar. O Padre Gabriel representa o Cristo. Nós temos que olhar para o nosso sacerdote, para os teólogos e ver que ele nos lembra o Cristo, ele representa Jesus Cristo. Então, claro, nós amamos o nosso pároco e queremos ele muito bem, e ele nos faz um bem danado, e o dom que ele tem nos ajuda demais, mas tudo isso por quê? Por causa da fé que ele tem no Cristo morto e ressuscitado, né? Então, o amor que a gente tem que ter para o nosso sacerdote é porque ele representa o Cristo, ele nos traz o Cristo. Então, é isso que São Paulo está dizendo aqui, não é em Apolo, não é em Pedro, e olha que Pedro tinha uma senhora autoridade lá, né? Não é nos homens que a gente tem que colocar o nosso amor, mas no Cristo Jesus, o Cristo, né? Quando ele fala, sois de Cristo e Cristo é de Deus. E aí o Evangelho, né? Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, vós ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Vejam aqui, é a continuação do Evangelho de domingo passado, capítulo 5 de São Mateus, né? O grande sermão da montanha, né? Então, olho por olho e dente por dente, está escrito lá no Êxodo, capítulo 21, versículo 24, olho por olho, dente por dente. Vocês lembram daquela lei do talião, né? Se alguém te furou o olho, você fura o olho dele também. Se cortou tua mão, você arranca a mão dele também. Se cortou teu pé, você corta o teu pé também, né? Mas Jesus diz assim, eu porém vos digo, né? Quando Jesus está interpretando, volta aqui o termo da interpretação, da hermenêutica, né? Jesus amplia aquilo que era o conhecimento da Escritura, do Primeiro Testamento, né? Isso aqui logo depois do Decálogo, no capítulo 20 do livro do Êxodo, a gente tem o Decálogo, né? E esse aqui é o 21, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfreiteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Claro que isso, ainda dentro daquele conceito, né, 2000 anos atrás, é circunstancial, né? Hoje, a gente também tem que olhar para isso, para esse ensinamento de Jesus, de forma ampla, né? Eu lembro que eu ouvia da minha mãe, do meu pai, e eu repeti isso para os meus filhos. Se por acaso vocês forem assaltados, acontecer alguma coisa, não reajam. Entrega tudo. Para que você vai enfrentar um sujeito que está armado? Para que você vai correr o risco, né? Isso não quer dizer que a gente vá abrir mão da justiça e do direito, né? Mas é uma orientação circunstancial que é diferente desse sentido de olho por olho, dente por dente, né? No sentido da vingança, né? Então Jesus amplia, Jesus interpreta, Jesus aprofunda aquilo que está escrito nos mandamentos.
dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede emprestado. Olha só, aqui eu lembro lá no Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 7, quando Deus revela o seu nome para Moisés, e Deus diz para ele: eu vi, ele repete, eu vi o sofrimento do meu povo, a miséria do meu povo no Egito. E vê só, não muda nada, mas Deus continua: eu ouvi o seu clamor por causa da opressão que ele sofria. Ver e ouvir também não muda nada, mas Deus continua: porque eu conheço a sua angústia, eu conheço o seu sofrimento. E conheço é um verbo que semítico, né? O verbo hebraico é o verbo usado na relação sexual. É de tanta profundidade que os autores das escrituras colocam o termo da relação sexual, da intimidade. Eu conheço. Ou seja, Deus tem intimidade, é mais do que ver, é mais do que ouvir. Ele conhece o nosso sofrimento, Ele conhece as nossas angústias, não é? E aí Jesus diz assim: dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede emprestado. Hoje em dia a gente tem tanta oportunidade de fazer isso, né? E continua: vós ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Reparem que está de novo entre aspas aí, ó. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Se a gente pegar lá na Bíblia de Jerusalém, está em itálico. Quando tem um texto no Novo Testamento que está em itálico, a Bíblia de Jerusalém tem como técnica dizer: você vai encontrar esse texto no Primeiro Testamento, na Escritura, né? E do jeito que nós lemos aqui, ó, amarás ao teu próximo e odiarás o teu inimigo. O que nós lemos na primeira leitura? Lá no versículo 18, o que está escrito lá? Não procures vingança, nem guardes rancor dos teus compatriotas, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não está escrito odiarás o teu inimigo. Isso não está escrito. E de fato é um cuidado que a gente precisa ter, né? Porque o que está escrito na Escritura é amarás o teu próximo. O odiarás o teu inimigo, talvez um conceito também daquilo que o povo de Israel sofreu, né? Mas nós não encontramos na Escritura, em lugar nenhum está escrito isso, odiarás o teu inimigo. Está escrito amarás ao teu próximo. E Jesus interpreta novamente, aprofunda: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque Ele faz nascer o sol para os maus e para os bons, e faz cair a chuva sobre os justos e injustos. Porque se amais somente aquele que vos ama, que recompensa tereis? Né? Aí ele está ampliando aquilo que nós lemos lá na primeira leitura, no livro do Levítico: ama o teu próximo, só do teu povo. Não. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Jesus está nos desafiando, o Cristo morto e ressuscitado nos desafia a ir além, a aprofundar a Escritura, a viver na nossa vida mais do que aquela interpretação limitada que naquela época se fazia dos mandamentos. Jesus amplia e nos propõe isso, não é? Portanto,
sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Se a gente pegar lá em Gênesis capítulo 17, no versículo 1, Deus chama Abrão. Está escrito assim: quando Abrão tinha 90, vocês lembram disso? Quando Abrão tinha 99 anos, o Senhor chamou Abrão e disse: eu sou El Shaddai, eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sede perfeitos. Há algumas Bíblias, algumas traduções que traduzem sede íntegros. Íntegros. É essa integridade que a liturgia desse final de semana nos propõe. O que nós vamos fazer com ela? Vamos refletir um pouquinho?